Quem vai claquetar agora é você. Eu? 3 palmas aí, por favor. 1, 2, 3. Beleza. Você tá com quantos anos? 65. Acha que já sofreu etarismo? Já sofreu? Todos os dias. O etarismo é uma doença que a humanidade carrega, que está relacionada com egoísmo e orgulho. Para o Estado, o idoso é uma despesa. Não somos números, nós somos seres humanos que precisam desenvolver suas capacidades, competências. O pessoal brinca que é etarista dizer que os 60 são os novos 40, os 60 são os novos 60. No Brasil, mais de 13 milhões de pessoas acima dos 50 anos trabalham com carteira assinada. No entanto, a maioria das vagas de emprego para essa faixa etária está em atividades com baixa remuneração e baixa exigência educacional. Mas apesar do aumento da longevidade e da capacidade ativa das pessoas idosas, uma pesquisa realizada em quase 200 empresas brasileiras mostrou que pelo menos 78% delas se consideram preconceituosas em relação à idade dos empregados e admitem que criam barreiras para contratar profissionais mais velhos. O repórter Rossini Gomes foi a uma universidade federal conversar com pessoas com mais idade que lutam contra esse tipo de preconceito e que continuam em busca de novos aprendizados. O Jornada veio até a Universidade de Brasília para conhecer uma pessoa que já está na 5ª graduação. Ele também trabalha e começou a perceber o etarismo antes mesmo de se tornar uma pessoa idosa. A gente está aqui, ó, no ICC, o Instituto Central de Ciências. É um dos prédios mais famosos da instituição. Vamos lá conhecer ele. Ô Maurício, tudo bom? Obrigado por nos atender, viu? Nada. Maurício, já é a tua 5ª graduação. Quais que foram as outras 4? Comecei com análise de sistemas, depois passei por ciências contábeis, depois fiz tecnologia de rede, ainda fiz um pouco de ciência e computação e agora estou em ciências econômicas, tentando fazer economia. Eu estou achando ótimo, porque eu estou aprendendo coisas novas, né? Isso aí está sendo maravilhoso para mim, novas descobertas. Você certamente se vê como uma pessoa, e é uma pessoa mais velha, diante da maioria dos alunos daqui. Isso é perceptível apenas na aparência, na experiência, ou chega para você de outras formas? Eu não senti esse impacto de diferença de idade, nada disso. Porque é engraçado, a juventude recebe a gente muito bem, interessante. E eu gosto muito de estar no meio dos jovens. Isso para mim enaltece o meu espírito, então eu gosto muito disso. Ela é bilíngue, graduada em turismo, tem 52 anos e em 2024 sentiu a necessidade de fazer algo muito diferente, que pelo menos a gente não está tão acostumado a ver com frequência. Ela foi até um semáforo na zona sul de São Paulo para procurar emprego. Essa pessoa é a Alessandra Nascimento, que topou conversar com o Jornada. Alessandra, a sua foto segurando uma placa com as suas qualificações viralizou na internet. Por que você escolheu se expor dessa forma para tentar conseguir um trabalho? Bom, eu estava com um gap aí de 5 meses sem trabalho, tá? Não esperava que isso fosse acontecer pós-pandemia. Eu fiquei por 4 horas, ali um farol bastante estratégico, que é aqui próximo de casa. Eu não tenho vergonha de me expor, eu não tenho vergonha de falar o que eu penso, né? Eu não estava ali fazendo nenhuma entrevista, mas é como se eu tivesse querendo mostrar para as pessoas quem é a Alessandra, né? O que a Alessandra quer fazer? Ela está lá, ó, recepcionista bilíngue,
concierge, atendimento, etc. Então, assim, eu tenho essa veia de comunicação muito forte, né? Sou uma pessoa alegre, sorridente. Nessa rua aqui, ó, bem tranquila, bem legal. Aí tem o seu Zé ali, ó. Bom dia, seu Zé! Tudo bem, senhor? Bom trabalho! Você tem 66 anos, já é aposentado, continua trabalhando. Com o que você trabalha hoje? Atualmente eu sou gestor de riscos. Então eu trabalho muito em recuperação tributária, trabalho com controle financeiro. E você trabalha de forma autônoma? Isso, de forma autônoma. Eu percebi que eu precisava fazer isso, porque o mercado profissional, o mercado de trabalho começou a ficar um pouco distinto, né, em virtude da idade, aquela coisa do etarismo. E aí chegou um momento que eu comecei a perceber essa dificuldade, que o currículo não era o suficiente. Precisava ter um pouquinho menos de idade. Inclusive alguns jogavam na minha cara, né? A gente precisava de alguém um pouco mais novo e tal. Falei, tá bom, o currículo não tá bom? Falei, não, o seu currículo tá excelente. Mas é política da empresa e aquela coisa, e eu acabava ficando de fora. Então eu falei, opa, agora eu tenho que começar a eu me bancar. Não dá para ficar contando muito com a empresa, porque eu preciso ter o meu desenvolvimento pessoal e profissional sem depender de nada. Maurício, é muito comum as pessoas associarem o etarismo a pessoas 60 a mais, as pessoas já idosas. Mas você é prova de que isso acontece muito antes dos 60. Explica pra gente de que forma você de fato começou a perceber os sinais, eram gestos, eram discursos, como que você começou a perceber isso? Eu percebi em algumas entrevistas, inclusive, né, de pessoas que são recrutadores, quando levava o currículo. A partir dos meus 50 e poucos anos, 54, 55, eu comecei a notar isso. É muito difícil. Eu cheguei, teve uma época em que eu distribuí mais ou menos 2.000 currículos e não tive um retorno sequer. E, Alessandra, você recebeu muitas propostas de trabalho, participou de muitos processos seletivos depois daquele dia do semáforo? Na verdade, eu acabei selecionando muita coisa porque haviam propostas que não tinham muito a ver com a minha questão profissional, colocando isso até para uma pessoa da minha idade hoje, que mora sozinha, que é o meu caso. Eu não tenho filho, mas eu pago um aluguel, eu pago um condomínio, eu pago as despesas todas da casa, eu tenho 2 gatas, então as pessoas não entendem que às vezes você vai oferecer um salário de um estagiário, bem assim, levando a fundo, para uma pessoa que não é um estagiário. Você não imagina ficar 5 meses ali, todo dia mandando currículo, fazendo 1000 testes, plataformas, tendo muitos retornos negativos. E você, sabe, em um dia que eu fui no Farol, eu recebi uma montanha de mensagens, uma montanha de carinho, de apoio, e me trouxe, inclusive, esse emprego que eu estou hoje, né? E aqui estou eu, na minha salinha, chegando agora para trabalhar. Hoje eu me tornei uma especialista de contas, né, de atendimento. Da área comercial, eu sou mais velha que o dono da empresa. Que é um cara extremamente bacana, assim, super pra cima. Sou mais velha do que a minha chefe direta. Olha aqui, minha chefe linda, maravilhosa, Bruna. Não houve teste, não houve processo seletivo, não houve 3, 4, 5 mil entrevistas, não houve nada. Houve uma coisa de humanidade, sabe? Então esse é um gesto que eu gostaria que muitas empresas pudessem prestar mais atenção, porque não só pela questão dos 50 a mais, ou o etarismo por si só, mas por outros profissionais também que não conseguem chegar
até essas posições, essas oportunidades, porque existe aí um filtro virtual gigantesco que elimina pessoas sem ao menos conhecê-las, né? Juliana, como o etarismo se manifesta no mercado de trabalho? O etarismo se manifesta de várias formas, infelizmente, né? Então, seja quando as empresas, especialmente as privadas, deixam de contratar pessoas, e a gente já escuta relatos de pessoas de 45 anos que se sentem descartadas, né? Que não passam os filtros do processo de recrutamento e seleção, ou ainda quando elas são incentivadas a se aposentar ou demitidas antes de alcançar os critérios para aposentadoria. Pela primeira vez na história, pessoas entre 14 e 70 anos, então que tem 4 ou 5 gerações convivendo juntas, e também a gente ainda assim observa uma manifestação muito clara de estereótipos negativos em relação às pessoas mais velhas, porque a sociedade brasileira ainda é muito jovem-cêntrica. Pessoas mais velhas são chamadas de dinossauros, de vovôs, né? Então ela só atribui a noção de energia, de vitalidade, de abertura à aprendizagem à juventude. E, na verdade, não existe isso, né? Tudo bem, Benjamin? Agora eu vou fazer a pergunta que revela mais sobre os nossos estagiários, então eu quero que você pense bem para responder essa e não tenha pressa. Onde você se vê daqui 10 anos? Quando eu tiver 80. Claro. Tanto faz. Peraí. Eu não percebi que tinha 70. Essa pergunta não funciona pra você, né? Então vamos riscar essa aqui e continuar. Você manda, Justin. Tudo bem, essa já era. Você tá ótimo a propósito. Muito bem. E você é mais que qualificado pra vaga. Na verdade, é qualificado demais. E ficamos muito impressionados. Você fez ótimas entrevistas, ótimo vídeo. Você passou bem. Parabéns. Você é estagiário. O preconceito por idade não afeta somente a vida profissional dos idosos, impacta também na mente dessas pessoas. E é por isso que a gente veio conversar com um especialista na área, o professor Gilberto Amaro, do curso de Educador Político Social em Gerontologia. Professor, um dado da OMS, a Organização Mundial de Saúde, aponta que 6.330.000 casos de depressão estão associados ao etarismo. Como é que isso impacta a autoestima e a saúde física e mental dos profissionais mais velhos? Hoje, no mundo do trabalho, as doenças psíquicas estão pautadas prioritariamente na questão de gênero e, evidentemente, na questão de a faixa etária. No ambiente de trabalho se percebe o isolamento, né? O indivíduo tornando-se inútil e ele sendo uma coisa que a empresa não interessa tanto. E o que ocorre? Há uma tristeza profunda, porque o indivíduo percebe que ele não é considerado ainda com toda a sua capacidade cognitiva, com toda a sua pujança física muitas vezes, mas a maneira que ele é tratado ali gera uma certa tristeza íntima. Então o etarismo realmente é algo muito comprometedor e ele é silencioso, né? Porque se dá ao longo da vivência do sujeito, nos espaços que ele está acostumado a existir. Aí, quando a gente entra para a questão de gênero e raça e classe, a coisa complica. O envelhecimento, ele tem um gênero, há uma feminização do envelhecimento, inclusive dentro dos lares. Uma filha de 60 cuidando de uma mãe de 80, 90. Porque lá no mercado de trabalho já não querem mais ela. Há um descarte, né? Há uma separação, um afastamento das mulheres nesse processo do mercado de trabalho. Eu já perdi posições para pessoas mais novas. E eu conhecia a pessoa mais nova. E eu vi que o currículo dela não era, sem desmerecer, não é nada disso, mas ele não era compatível com o meu. Minha esposa também passou por isso, onde o currículo dela estava extremamente superior, mas pessoas de dentro do local já falaram para ela, olha, esquece, porque acima de 38, 40 anos, ninguém entra aqui. Eu tenho quase certeza que muitas empresas preferiram pegar pessoas mais jovens. Eu tive essa impressão algumas vezes, sabe?
Eu acho que as empresas elas deveriam não ficar o tempo todo pensando que pessoas são números. Isso é normal a gente ouvir por aí. Nós não somos números, nós somos seres humanos que precisam desenvolver suas capacidades, competências. Eu acho que tem posições para todas as idades e para todos os níveis de conhecimento. O etarismo é uma doença que a humanidade carrega, que está relacionada com egoísmo e orgulho. Cada qual que tem um preconceito com a pessoa de idade longeva, ele está dizendo que não vai chegar lá. Ele não quer chegar lá porque ele renega aquela estrutura. Não é só no caso da empregabilidade, mas nós temos uma dificuldade com essa mudança da pirâmide. O Estado brasileiro, o mundo como um todo, né? Mas o Estado brasileiro não estava pronto para receber essa nova comunidade. Os cabelos prateados assustaram a sociedade brasileira, porque o futuro da humanidade qual é? O envelhecimento. Para o Estado, o idoso é uma despesa. Nós vamos analisar a quantidade de empreendedores acima dos 60 que existe por aí. Enorme, a quantidade enorme. Ivani Abreu, 72 anos. Já foi costureira, já foi cabeleireira, já foi comerciária. Hoje é corretora de imóveis, porque percebeu que essa profissão livra ela do etarismo. É isso mesmo? De que forma? De que forma? É que nós trabalhamos conversando com pessoas, né? As pessoas nos respeitam por a gente transmitir dignidade, integridade, conhecimento. E aí não tem problema com a idade, né? Se você se sente tranquilo, você está sempre no corpo a corpo com os mais jovens também. Ser velho é uma questão psicológica, mas ser idoso é um fato real. Nós podemos continuar produzindo, trabalhar 4 horas por dia, 6 horas, trabalhar um expediente, sabe? Adaptar que seja próximo às nossas casas para que não haja uma locomoção tão difícil. Tudo isso nós podemos fazer. Mas velho não. Eu me recuso a me sentir velha. Na verdade, eu costumo dizer, né, assim, que somos todos etaristas em desconstrução. Como o etarismo, assim como o machismo, o racismo, o capacitismo, ele é estrutural, ele vai impactar na nossa forma de enxergar o mundo. A gente só começa, digamos, a trabalhar, né, a ser menos no processo de educação e conscientização. Não existe outro caminho, a não ser, de fato, capacitando especialmente as lideranças, né, porque são eles que vão, digamos, delegar e influenciar, especialmente as equipes, para que esse trabalho seja co-construído, né? E é isso que falta bastante hoje, tanto no serviço público como na iniciativa privada. É um processo educativo, não se dá no estalar de dedo, até porque é imperceptível. Tem gente assim, de repente a empresa não me quer mais no quadro. Não, o de repente não existe. Aos 35 anos, ele já começou a ser olhado com outra visão. Aos 35. Okay? Quando ele chega aos 45, ele já não é tão útil assim. Então, se aos 35 começa uma variação, por quê? A idade produtiva hoje, os estudos demonstram que é na casa dos 60, porque o indivíduo tem conhecimento acumulado, que é um absurdo. O que ele deve fazer dentro da organização? Ser um educador. Uma rede atacadista com mais de 30 unidades espalhadas pelo país lançou no primeiro semestre deste ano um programa com vagas de emprego exclusivas para profissionais acima dos 60 anos e que já são aposentados. Dos 8.500 empregados, cerca de 600 são idosos. E a gente veio até esta unidade aqui de Brasília para conhecer um deles. Meu nome é Domingos Pereira de Santos Filho, tenho 68 anos de idade, sou aposentado e continuo trabalhando. Então, o senhor está trabalhando aqui há um mês, digamos assim.
O que o senhor estava fazendo antes de trabalhar aqui? Aposentado, É. ocioso em casa, entendeu? E eu fiquei muito feliz quando sobre essa oportunidade que essa empresa está nos dando, porque nos resgata do marasmo, né, do sedentarismo, né, que a gente fica em casa sem fazer nada, e atrai muita consequência ruim para a gente, porque a gente se sente inútil e impotente. E isso resgata a nossa dignidade, porque nós chegamos nessa idade, a gente é muito rejeitado e sofre preconceito, né, pela idade. O senhor tem muitos colegas mais novos do que o senhor? Só 95% mais novo. A maioria. A maioria, né? E a gente leva a experiência para eles, né? Aconselha às vezes, entendeu? Seu Domingos, a idade biológica dele não aparenta a idade que ele tem. E é essa vontade de fazer mais, é essa juventude nas ações, no pensamento, nos propósitos, é que nos atrai. Então, a pessoa que vai entrar nesse programa, ela tem que entrar com a mente aberta e o coração aberto. Vai aprender uma profissão nova, vai se sentir vivo, vai se sentir útil. QAP P2, sobre ordem, viu? Tudo 5.5 aqui. O senhor está com 68 anos. 68. O senhor pretende trabalhar até quantos anos? Quando Deus me der saúde, eu vou estar na ativa. Eu estou muito feliz em ser contratado pela a minha idade e está me resgatando de muita coisa, inclusive saúde, né? Em relação à experiência deles, principalmente com o nosso grupo de trabalhadores mais jovens, eles são uma espécie de exemplo. Eles têm um equilíbrio para atendimento ao público que a experiência de vida já trouxe para eles. Então, em muitas lojas, eles são quase treinadores da equipe mais jovem. A questão da responsabilidade. Responsabilidade com horário, responsabilidade com a apresentação pessoal, responsabilidade com o padrão operacional da empresa. Se a gente consegue reunir a experiência das gerações anteriores, junto com a juventude, com a vontade de fazer, com pessoas nativas digitais, a gente tem um negócio maravilhoso para o futuro, com inovação, com atendimento, com presteza, com qualidade. O que as pessoas mais velhas trazem de mais valioso para as empresas que muitas vezes é ignorado? As pessoas com mais experiência, né, com mais idade, também acabam trazendo um clima de colaboração maior, né? A gente observa que elas têm um comprometimento e um engajamento afetivo mais forte do que os mais novos. Os mais novos costumam ter um tipo de comprometimento mais calculativo ou normativo, como a gente diz. Então, é pelo salário, é pelos benefícios, pelo retorno que eu tenho, né? E as pessoas mais velhas muitas vezes estão preocupadas também com a identificação com a tarefa, com o fato de gostarem de estar no ambiente de trabalho, de compartilharem o que elas sabem, né? A questão não é também só olhar o que cada grupo ou cada geração contribui especificamente, porque a gente até pode incorrer no erro de ser etarista, né? Colocando essas pessoas em caixas. O que é importante saber é que essa diversidade etária, ela contribui, melhora o engajamento de modo geral, diminui o absenteísmo, né? E aumenta também o clima de cooperação entre as pessoas nas equipes. Tá tão gostoso, não libera agora não. Vamos conversar. Pronto. Pessoal, a Ana, ela tem 71 anos, está prestes a completar 72. Ela foi a uma agência do trabalho aqui no Distrito Federal, mas sentiu que houve um preconceito por causa da idade dela. Ana, o que foi que aconteceu lá? Quando eu cheguei na agência do trabalhador, que tinha saído na televisão um curso de Qualifica. E eu me interessei, porque era curso de farmácia, que é a continuação que eu tenho. E quando eu cheguei, que eu entreguei a minha identidade, a moça olhou simplesmente para a minha identidade, ficou me olhando e perguntou assim: ai senhora, não dá. Eu digo, não dá por quê? Por causa da sua idade. Eu digo, o que que tem? Porque eu estudo hoje e tudo quanto é lugar, a gente pode fazer alguma coisa. Eu estou apta a trabalhar, eu estou apta a fazer curso e vocês me discriminando, mas aqui até 65 anos. Eu digo, então eu vou para a justiça procurar os meus direitos. Que a pessoa tem que se defender.
Aquela pessoa que está nativa, ela tem que se defender. Ela não tem que ser humilhada, baixar a cabeça para as pessoas, dizer o que é isso, aquilo outro. Não, não pode fazer. Ele tem que se impor no seu lugar. Ele só dizer, eu não sou velha. Eu apenas estou com a idade avançada, mas eu estou igual a você. Eu estou no mesmo serviço que você, estou na mesma função que você. Quem é a pessoa para chamar outro de velho? Ninguém. Existem leis específicas para combater a discriminação por idade hoje no Brasil. Na sua opinião, você acha que essas leis são eficazes, são suficientes? Então, apesar do Estatuto da Pessoa Idosa, da própria Constituição, né, e a CLT informarem que é proibido discriminar, etc., a gente ainda tem poucos projetos de lei específicos com relação a essa situação. E a gente também já identificou casos de indenização por discriminação etária no trabalho, em São Paulo, em Minas, em alguns estados, em Santa Catarina também, mas é difícil, né, o próprio trabalhador conseguir provar que foi em função do etarismo, né? Porque às vezes esse etarismo ele aparece de uma maneira muito sutil, então ou não está explícito na vaga, ou é simplesmente eles perceberem que aquele currículo não foi selecionado e não dizem motivo. Maurício, experiência. Essa é uma vantagem de ter, por exemplo, uma pessoa acima de 60 anos no quadro de profissionais da empresa. Tem outras? É assim que você enxerga? Tem. Olha, tem vantagem, porque quando você vem com uma bagagem já de experiência, apesar da idade, você ser um pouco mais respeitado, aquela coisa toda, todo mundo tem aquele cuidado, né, para lidar. Mas eu acho assim, o idoso não é frágil, a não ser que tenha algum problema físico, algum problema, alguma doença mais séria, enfim. Eu sempre, quando trabalho junto com outras equipes, né, que eu já liderei muitas equipes e que muitos jovens, são muito mais jovens do que eu sempre falo com eles, olha, vocês têm que me ensinar o que eu não sei, porque vocês são de uma geração diferente e eu vou passar tudo que eu sei. A nossa idade é o acúmulo de conhecimento e não o acúmulo de perdas. Então esse profissional, ele precisa ter uma altivez de sempre demonstrar que ele não está num embate confrontando a faixa etária, mas ele está mostrando a capacidade dele de readaptação, mas ao mesmo tempo de educação daqueles que não percebem o que está acontecendo, inclusive com eles. Eu prezo muito por essa questão da geração que eu sou e sou muito feliz por ter chegado até aqui com essa força, com esse dinamismo, com essa vontade de vencer, de não desistir. E quais são seus planos para o futuro, Alessandra? Bom, eu pretendo trabalhar o máximo que eu puder. Não sou aquela pessoa que sonha com uma aposentadoria bacana, porque eu sei que não vai ser assim. Mas eu pretendo continuar exercendo esse trabalho enquanto eu tiver essas faculdades mentais ativas e essa alegria no rosto, esse sorriso. Não é porque você chegou aos 50, aos 60, enfim, que você tem que desacelerar, muito pelo contrário. O pessoal brinca que é etarista dizer que os 60 são os novos 40, os 60 são os novos 60. A idade não deve ser levada ao pé da letra. Você renasce quantas vezes for preciso. Acredito que é fundamental a gente começar a refletir, todos nós devemos refletir sobre como a gente lida com o próprio envelhecer. Né? O etarismo existe não porque a gente está vivendo mais tempo, mas porque a gente carrega esses estereótipos negativos em relação ao processo de envelhecimento. Então, se eu entendo o envelhecer como uma dádiva, não é? Porque cada dia mais de fato é um dia menos, e eu quero que o último dia tarde a chegar, ou seja, não existe solução melhor do que envelhecer, não é? É a única maneira da gente viver muito envelhecendo. Estar velho é uma condição que você não pode fugir.
Mas ser velho é uma opção. Eu não sei até quando, mas eu sempre gosto de dizer que eu quero morrer jovem o mais tarde possível. Ou seja, enquanto eu tiver oxigênio no planeta, eu estou respirando e eu estou vivendo. E trabalhando. Trabalhando e estudando agora de novo e levando a vida. Tem que viver, meu amigo, porque a vida só termina para quem desiste.